dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 18 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do presidente da Nintendo prometendo apps com personagens famosos pro final do ano, musical de comédia na Broadway contando a história da relação entre o Steve Jobs e o Bill Gates, polêmica envolvendo o recurso Night Shift do iOS 9.3, chegada de promo codes na Google Play Store, programa de trocas da Microsoft para promover as vendas da Microsoft Band 2, Samsung trabalhando na sua própria versão das Live Photos e discussão a respeito do Tim Cook, Apple e privacidade no debate dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Vamos lá! No final da semana passada, rolou lá nos Estados Unidos o debate dos candidatos republicanos à presidência do país. E num dado momento, o mediador do debate, um cara chamado Neil Cavuto, e o candidato Jeb Bush falaram sobre a recente investida do Tim Cook em se tornar a principal voz contra o governo na defesa dos dados dos usuários. Durante a troca de perguntas e respostas, o Jeb Bush falou que o governo precisa continuar tentando convencer a Apple a inserir buracos no sistema que o governo americano consiga explorar e que os Estados Unidos precisam encontrar a forma correta de fazer isso, porque, nas palavras dele, se o governo for muito punitivo e muito agressivo, os criminosos e os terroristas vão simplesmente migrar para outras plataformas de empresas fora dos Estados Unidos e isso seria ruim porque eles não teriam mais como monitorar ou controlar esses sistemas. Essa troca de argumentos mostra como o terrorismo segue ainda sendo usado como uma espécie de carta coringa em qualquer situação para justificar o acesso a informações seguras e, a essa altura, a Apple e, em especial, o Tim Cook já conseguiram se estabelecer como inimigo número 1 dos programas de espionagem e, em relação a isso, o John Gruber, do site Daring Fireball, fez um post bem pertinente que pergunta onde é que estão todos os outros CEOs das outras empresas, como, por exemplo, o Mark Zuckerberg, do Facebook, o Satya Nadella, da Microsoft, Larry Page, do Google, Jack Dorsey, do Twitter, enfim. Todas essas empresas têm a mesma responsabilidade de proteger as informações dos usuários e de não ceder a essas pressões dos governos, mas nenhum desses caras tem se pronunciado a respeito disso, deixando o Tim Cook sozinho nessa briga. Resta torcer para eles entrarem logo nessa conversa, porque tudo indica que os usuários de tecnologia vão precisar de toda a ajuda que eles conseguirem. Agora vamos falar sobre a Samsung, que, de acordo com o site Android Geeks, está se preparando para lançar ainda em 2016 um recurso igual às Live Photos dos iPhones que foram lançados no ano passado. Para quem não conhece ou não se lembra, as Live Photos capturam alguns momentos antes e depois de uma foto e salvam esses momentos como uma espécie de vídeo dentro da foto. Esse recurso não é novo, antes das Live Photos dos iPhones já tinha o Zoe Capture da HTC, que fazia uma coisa parecida, e agora a Samsung também decidiu que quer alguma coisa assim nos celulares dela. O pessoal do Android Geeks disse que eles têm umas fontes internas na Samsung que garantiram que os engenheiros da empresa estão desenvolvendo esse recurso e que a ideia da Samsung é lançar isso com o Galaxy S7, mas que pode ser que esse recurso atrase, chegando alguns meses depois. Em relação ao nome, eles ainda não bateram o martelo, mas é possível que as Live Photos da Samsung se chamem Vivid Photo ou então Timeless Photo. Ainda de acordo com essas fontes do Android Geeks, as Vivid Photos não vão ter áudio, como acontece nas Live Photos dos iPhones, e elas vão poder ser exportadas direto para o Facebook, como GIFs animados. Agora o assunto é a Microsoft, que estreou no final da semana passada lá nos Estados Unidos e no Canadá um programa de trocas de relógios e pulseiras inteligentes para oferecer descontos na compra da Microsoft Band 2, que começou a ser vendida no final do ano passado por lá. A Microsoft fez um site especial com uma tabela que mostra quais são os produtos que eles aceitam e qual é o desconto que cada um deles dá na compra de uma Microsoft Band 2, e eles variam entre 10 e 250 dólares, dependendo do que a pessoa levar. Agora, curioso é ver a relação entre o quanto eles oferecem e o quanto esses produtos custam de verdade. O Apple Watch, que a Microsoft quer pagar 250 dólares, custa 650 dólares no mundo real, e a Fuel Band SE da Nike, que a Microsoft paga até 10 dólares, chegou no mercado custando 150. Além do Apple Watch e da Nike Fuel Band, eles também aceitam diversos produtos da Motorola, LG, Fitbit, Garmin, Jawbone, Pebble, Asus, entre outros. Agora, 250 dólares para um negócio que custa 650, não dá para entender. Na sexta-feira alguém até comentou que provavelmente eles vão vender essas coisas no eBay depois, porque apesar de ser uma ideia engraçada, acabaria dando mais lucros do que as vendas das próprias pulseiras. Agora vamos falar sobre uma boa notícia para quem usa a Google Play Store, seja do lado dos desenvolvedores, seja do lado dos clientes. Parece que depois de anos de espera, o Google finalmente vai disponibilizar o recurso de resgate de promo codes para aplicativos pagos com algumas regras. Os desenvolvedores vão ter 500 promo codes para distribuir a cada trimestre e os promo codes excedentes ao final de cada período não entram na conta do trimestre seguinte. Além disso, os desenvolvedores vão poder estabelecer prazos de validade para os códigos que podem durar até um ano.
Um detalhe interessante é que além de dar para disponibilizar os códigos para aplicativos pagos, os desenvolvedores também vão poder disponibilizar códigos para compras internas dos aplicativos, o que também deve ajudar a aquecer ainda mais essa dinâmica que é uma das coisas mais rentáveis do mundo. Bem legal essa novidade lá na Google Play Store. Demorou, mas chegou. Agora o assunto é a polêmica que o recurso Night Shift do futuro iOS 9.3 gerou por causa de um outro aplicativo chamado Flux, F.lux, que existe para Macs faz tempo, é bem famoso, bastante usado por aí, mas que nunca pôde entrar na App Store por conta das limitações de segurança do iOS. Tanto o Night Shift quanto o Flux servem para amarelar a tela durante a noite, para cansar menos os olhos, e quem faz jailbreak já deve até ter visto alguns recursos semelhantes ao Flux por aí, mas oficialmente ele nunca esteve presente nos iPhones. Eis que no final do ano passado, a empresa que faz o Flux disponibilizou uma forma pouco convencional de instalar o app deles no iOS, utilizando um recurso chamado Sideloading. Eles disponibilizaram um aplicativo no site deles, e aí as pessoas precisavam baixar e em seguida usar o Xcode, que serve para desenvolver aplicativos para iOS, para instalar o Flux nos aparelhos. A Apple, claro, não gostou nada dessa história e obrigou a Flux a parar de disponibilizar o app no site deles para as pessoas poderem instalar ele por fora. Eis que na semana passada apareceu o beta do iOS 9.3 e, para surpresa de todo mundo, ela tinha implementado um recurso igualzinho ao Flux chamado Night Shift. Na hora, muita gente lembrou do Flux e alguns dias depois eles falaram sobre essa situação toda em uma carta aberta em que eles dizem que ficaram muito felizes de terem dado origem a esse recurso e que ele traz diversas responsabilidades, já que existem estudos que sugerem uma relação direta entre exposição à luz azul durante a noite por anos a fio e a incidência de câncer. Eles aproveitaram para fazer um apelo para a Apple, pedindo que eles revejam essa decisão de não deixar o Flux entrar na App Store, já que agora eles mesmos parecem ter entendido a importância do recurso. Agora eu vou falar de uma das coisas mais malucas que já passaram aqui no Loop Matinal. No final da semana passada, foi publicado o press release de um novo musical da Broadway chamado Nerds, com a estreia oficial marcada para o dia 21 de abril e que vai contar a história da relação entre o Bill Gates e o Steve Jobs no formato de comédia. É isso mesmo, se você acha que não entendeu direito, eu vou repetir. Em abril desse ano, vai estrear um musical de comédia da Broadway sobre o Steve Jobs e o Bill Gates. E calma que tem mais, quem vai compor o libreto e as letras são duas pessoas chamadas Jordan Allen Dutton e Eric Weiner, que ficaram conhecidos por trazerem ao mundo o desenho Robô Frango do Cartoon Network. Nas palavras do produtor Carl Levin, eles estão muito felizes em trazer esse musical de comédia a respeito dos patriarcas da tecnologia e eles vêm explorando jeitos de tornar a experiência mais interativa. O press release fala que o musical vai contar com hologramas no palco e formas de interagir com o espetáculo por meio de aplicativos. As pessoas vão poder, por exemplo, votar em como elas acham que deve ser o fim da apresentação. Por isso, se você estiver em Nova York a partir do dia 21 de abril e estiver pensando em passar pela Broadway, o musical Nerds vai estar ali esperando por você. Boa sorte! E por último, na sexta-feira, o presidente da Nintendo, um cara chamado Tatsumi Kimishima, disse para o jornal japonês Maitini Shimbun que a empresa vai lançar aplicativos com personagens famosos da Nintendo até o final de 2016 para smartphone, o que é uma ótima notícia depois da decepção que foi o Miitomo que eles anunciaram no ano passado. Para quem não se lembra, no ano passado a Nintendo anunciou que finalmente ia lançar um aplicativo para smartphones, todo mundo criou maior expectativa, achando que ia poder jogar o Mario no iPhone ou no Android, mas ao invés disso, eles anunciaram um jogo chamado Miitomo, que é uma espécie de rede social que ninguém queria, e isso deixou muita gente brava com a empresa. O Tatsumi Kimishima não deu maiores detalhes, não falou qual vai ser o jogo e nem quais os personagens que vão aparecer, mas tá valendo, parece que depois de ter trollado todo mundo com aquele Miitomo, a Nintendo finalmente vai entregar pra galera o que todo mundo queria ver. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!